Olá, amigos! No capítulo 3 da nossa novela favorita veremos que Eyal mente para Bahar que não viu Sarp. Além disso, Arif e Eyal confirmam que viu Sarp. Bahar também bate em Sirin para arrancar dele a verdade. O capítulo começa quando Enver está se recuperando na casa de Atice. Ele está comendo com Sirin à mesa e recebe um telefonema de Atice. Ela dá a ele a boa notícia de que eles terminaram todo o pedido de camisas e estão prontos para entregar. Enver sorri e fica muito feliz, pois sem a ajuda da esposa eles não teriam conseguido. Atice diz que ele deveria desligar porque prometeu cozinhar para todos e eles se encontrarão em casa mais tarde. Enver diz-lhe que está bem, manda saudações às suas filhas, Bahar, Seida e Elis e desliga a chamada. Dá a boa notícia à sua filha Sirin, mas ela apenas olha para ele com muita seriedade e pergunta por que é que ele manda saudações a eles, as outras duas mulheres. Talvez Bahar não seja suficiente, ele agora tem outras duas irmãs. Enver deixa claro para Sirin que Seida e Elis são como um tesouro para ele. Sirin diz que gostaria que tivessem operado os olhos e não o coração, porque parece que ele não enxerga bem. Um deles trabalha em uma boate e não há como pensar no que o outro fará. Enver grita para ele parar, ele se levanta da cadeira e diz à filha que contaria algumas coisas para ela, mas o médico proibiu de ficar com raiva, então é melhor ele sair daí. Sirin pede perdão ao pai e pensa. Atice e Seida vão juntas ao mercado comprar os ingredientes para algumas empanadas que Atice vai preparar para todos. Eles encontram Arif na rua e Seida pergunta por que Abbas não foi buscar o pedido de camisas. Arif avisa que não chegará porque ele e seus amigos foram deportados para seu país, eles foram atrás deles e os levaram embora há algumas noites. Atice pergunta preocupada agora o que farão com todas aquelas camisas. Seida também pergunta agora o que eles farão, eles estarão acabados se não conseguirem o dinheiro. Eles sentam na entrada do refeitório para pensar, Atice conta que tem uma ideia, mas tem que ser segredo entre os três, ninguém mais pode descobrir. Atice pede a Arif que vá até o apartamento de Bahar e pegue as camisas, ela pode avisar que Abbas já chegou para buscá-las e avisa Bahar que ela está com o dinheiro. Arif diz a ele que está tudo bem, mas então o que eles vão fazer? Atice leva Seida para que eles possam começar a andar. Seida pergunta para onde eles estão indo e Atice responde aqui no banco. Arif apenas olha para eles. Peril vê que o marido está preocupado e pergunta o que há de errado. Sarp conta que acabou de falar com Sua, que o informou que ainda não há vestígios de sua mãe. Ele não consegue entender como pôde simplesmente desaparecer daquele jeito, sem sequer ter amigos ou dinheiro. Peril olha silenciosamente para a piscina e depois olha para ele sem dizer uma palavra. Sarp a abraça e pede desculpas. Peril revive o passado e lembra quando após resgatar Sarp da água o barco os levou até sua casa. Ao descerem do barco dois homens esperavam por Peril. Um deles era seu ex-parceiro, chamado Mert. Ele ficou muito bravo ao ver Peril com outro homem, agarrou-a pelos ombros e começou a gritar com ela que não conseguia encontrá-la porque com certeza ela o estava traindo com aquele homem. Peril explicou que ela é apenas alguém que ele salvou no mar, mas Mert não acreditou, jogou-a no chão e bateu com muita força. Peril gritou com ele que foi justamente por isso que ele terminou com ele, porque ele fica chapado e louco o tempo todo. Mert sacou uma arma e apontou para Peril. Sarp estava sendo parado pelo homem que acompanhava Mert, mas rapidamente o empurrou e correu em direção a Mert para detê-lo. Ambos caíram no chão. O outro homem pegou sua arma e, ao atirar sem mirar, matou Mert. Todo mundo estava com medo. Sarp começou a correr para escapar, mas este homem, vendo seu amigo morto, pegou a arma novamente e atirou nas costas de Sarp. O homem fugiu do local e Peril ficou chocado ao ver Mert e o homem que acabará de resgatar caídos no chão. Munir chegou ao local e perguntou a Peril o que aconteceu. Ela explicou tudo o que aconteceu e disse a ele que os dois homens estão mortos. Munir verificou Sarp e disse a Peril que o homem ainda está vivo. Ele disse a ele que eles deveriam partir, já que o pai de Mert e seus homens chegariam em breve e os matariam. Peril disse a Munir que não sairiam daquele local sem antes levar o homem que a resgatou ao hospital. No presente, Peril olha para Sarp, o abraça e promete que nunca o abandonará, estará ao seu lado até a morte. Todos estão reunidos na casa de Bahar para comer o prato que Atice preparou. Bora, filho do doutor e Eyal e Musa, também está lá. Enquanto comem,
Doruk pergunta a Bora se ele já havia contado que conheceu seu pai e falei com ele. Todos se entreolham e cria-se uma atmosfera estranha e silenciosa. Depois de alguns segundos, Bahar muda de assunto e pergunta a Arif se ele não recebeu nenhuma ordem. Atice não permite que ele responda e diz que sim. É inclusive um pedido igual ao anterior de 200 camisas. Arif diz que é verdade e esqueceu de informá-lo. Bahar diz que é uma boa notícia. Ela ouve alguém batendo na porta e quando ela abre vê que é Yael quem a cumprimenta e avisa que foi buscar Bora. Atice sai e a convida para comer a sobremesa que ele preparado. Yael diz a ele que está tudo bem, mas primeiro ele vai descer e estacionar o carro corretamente. Enquanto Yael desce as escadas, ela se vira e diz a Atice que se esqueceu de avisar que um homem veio buscá-la no hospital. Homem chamado Sarp. Bahar olha para a mãe muito surpreso e corre atrás de Yael. Com pressa, ela interrompe e pergunta qual homem chamado Sarp foi ao hospital. Ela pede que ele diga a ela que o que ele está dizendo é verdade. Yael olha para ela e pensa na época em que ela mesma pediu em vir para não contar nada a Bahar sobre Sarp por causa de seu estado de saúde. Yael diz a Bahar que o homem só contou ele que ele era seu próximo. Bahar pede que ele descreva como era aquele homem. Atice fica atrás de Bahar e com seu olhar diz a Yael para não contar nada a ela. Yael diz que ele era um jovem loiro e branco. Bahar ainda está convencido de que eles estão escondendo algo dela e volta correndo para seu apartamento. Atice conta a Yael que Doruk contou a eles que tinha visto seu pai no hospital e foi por isso que Bahar reagiu daquela forma. Bahar sai novamente com a foto de Sarp nas mãos e pergunta a Yael se o homem de quem ele está falando se parece com o da foto. Yael olha para a foto. Ele então olha para Atice e diz a Bahar que só viu o homem por 1 minuto, mas posso garantir que não é a mesma coisa. Bahar diz a ele que aquela foto é muito antiga e para pensar mais um pouco. Yael pede desculpas, mas o homem de quem ele está falando era apenas um jovem. Da porta, Doruk diz a eles que ele e Arif puderam ver o pai. Arif o viu, mas negou tudo. Atice diz novamente a Bahar que este é filho do dono da loja, que se chama Sarp. Bahar avisa que eles irão até a loja para verificar se aquele jovem é o mesmo de quem estão falando. Ela volta para pegar sua bolsa e pega Atice para ir com ela. Todos no apartamento estão muito preocupados. Sirin está em casa assistindo televisão com Enver. A louca e ondulada recebe um telefonema de Elis. Sirin se tranca em seu quarto para falar com ela. Sirin pergunta por que ela está ligando para ela. E Elis, muito nervosa, diz que não faria isso se não fosse importante. Ela pede que ele a ouça com atenção. Com certeza tem uma loja perto da casa dela. Ela precisa que ele vá agora mesmo. Sirin o ignora, avisa que não está aqui para esses jogos e desliga a ligação. Seida pergunta a Yelis se Sirin vai ajudá-los, mas Yelis responde que desligou o telefone na cara dele. Ela tenta ligar novamente, mas Sirin não atende. Seida pega o celular de Yelis e diz que eles terão que ligar para ver em seu novo celular. O venerável velho está dormindo na sala e quando o chamado Sirin entra, reconhece que é Yelis e rapidamente desliga na cara dela. Enver acorda e pergunta se o celular dela estava tocando. Sirin lhe diz que não é só o banco que lhe oferece um empréstimo, mas ele não quer aceitá-lo. Ela esconde o celular do pai nas costas e manda ele deitar um pouco na cama. Seida manda a Yelis então mandar uma mensagem para o telefone de Sirin. Se ele ler e souber o que está acontecendo, então não hesitará em ajudá-los. Eles mandam a mensagem, mas o telefone de Sirin foi deixado em sua cama no quarto, enquanto ela ainda está na sala. As crianças ficaram tristes ao ouvir a discussão ocorrida e Seida pede que elas vão para a sala brincar para não ouvi-las conversando. Yael pede desculpas pelo ocorrido, ela esqueceu que o nome do marido de Bahar é Sarp. Seida diz a ele que eles não podem fazer nada, foi apenas um acidente. Na sala, Nizam entrega a Bora um livro de desenhos. Ele então pergunta a seu irmão Doruk por que ele está triste. O menino diz que está bravo com Arif e Yael. Nizam pergunta por quê. Doruk diz que os dois mentiram e que ele não gosta de quem mente. Nizam abraça o irmão e beija seu rosto. Bora olha para eles e pede que o abracem também. Os três se dão um grande abraço. Yael olha novamente a foto de Sarp e Elis pergunta se foi ele. Yael responde que sim. Arif diz a eles que é o mesmo homem que ele viu, e Elis pergunta com raiva por que ele não disse isso antes. Arif responde que não queria fazer isso porque machucaria Bahar.
Ele diz a Yael que no momento eles não podem dizer nada a Bahar, pois não sabem que tipo de homem Sarp é agora. O melhor seria que ele mesmo a procurasse e se não o fez, é porque ele pode ou não estar mais em apuros. Ele quer vir. Se disserem a Bahar que o marido dela está na cidade, ela certamente enlouquecerá. E Elis diz a eles que o certo para ela é que Bahar saiba a verdade. E Yael diz a ele que sabe que deveriam contar a ele, mas com seu estado de saúde não é a melhor ideia, ele deveria evitar o estresse e pensar apenas na recuperação. Seida diz que parece impossível, agora que está a caminho da loja quando descobrir, vai deixar a saúde de lado e só consegue pensar nisso. Enquanto isso, vemos Sirin entrando em seu quarto. Ela verifica o celular e lê a mensagem de Yelis. Sirin se assusta e corre para se arrumar e ir rapidamente até a loja. Sirin corre por várias ruas em direção à loja, mas pouco antes de chegar avista Bahar e Atice se aproximando ao longe. Sirin volta e muito nervoso diz que isso chegou ao fim. Atice conta a Bahar que, como ela havia lhe contado, a loja está fechada porque é fim de semana. Bahar pergunta a alguns homens onde mora o dono da loja. Eles respondem que é a casa ao lado da loja. Atice tenta impedi-la, mas Bahar toca a campainha daquela casa, uma mulher abre e pergunta o que ela precisa. Bahar diz que ela precisa falar com o dono da loja. A mulher diz que não está, mas a esposa dele pode ajudá-la. Bahar pergunta se é verdade que ele tem um filho e qual é o nome dele. A mulher diz que sim. O nome dele é Sarp. Bahar fica desapontado e pede desculpas à mulher por incomodá-la. A mulher a interrompe e pergunta por que ela foi perguntar sobre o filho. Ele é um soldado, talvez algo ruim tenha acontecido com ele. A mulher desmaia e Bahar e Atice ajudam. Quando a mulher recupera a consciência, eles entram em sua casa e lhe dão um pouco de água. Bahar e Atice veem as fotografias do jovem, cuja aparência física combina perfeitamente com a mencionada por Yael. Bahar e Atice saem de casa. Atice pergunta se ele está bem, mas Bahar diz que não, porque é culpa dele que a pobre mulher tenha pensado que seu filho havia sofrido um acidente e ele a entende. Porque toda vez que alguém pergunta sobre o filho, ela pensa que algo ruim aconteceu. Atice diz a ele que não é culpa dele e espera que seu filho esteja realmente bem. Bahar pensa por um momento e pergunta a Atice se aquele jovem esteve no exército, então como poderia ter visitado em Vir. Atice conta a ele que Yael descreveu alguém da vizinhança e o homem em quem ela pensou era aquele jovem, não Sarp, seu marido. Talvez o jovem tenha entrado no exército depois de ter visto em Vir. Bahar chora e diz que não consegue parar de pensar em como o filho dela afirma ter visto o pai. Atice, um pouco chateada, diz a ele que já chega. Se ele acredita que Sarp está vivo, então por que não o procurou? É melhor que ele esqueça e não o faça, preste atenção nele. Uma criança ou você começará a imaginar coisas piores e deverá focar na sua saúde e pensar no bem de seus filhos. Atice diz a Bahar que é melhor eles irem para casa visitarem Vir, mas pede que ele não conte nada a ela sobre o que aconteceu. Eles chegam na casa de Atice e Sirin abre a porta para eles. Sirin olha mal para a irmã e cumprimenta a mãe. Atice pergunta à filha onde está em Vir. Sirin disse a ele que estava cansado e agora está dormindo. De repente, Bahar, muito zangado, agarra Sirin pelos cabelos e exige que ele pare de fingir. Ele lhe contará toda a verdade agora. Sirin diz que ela não sabe do que está falando. Atice tenta separá-los, mas ela ouve a voz de Enver ao longe e entra rapidamente para não ver suas filhas. Bahar ainda segura Sirin pelos cabelos. Ela exige que ele lhe conte a verdade agora, talvez Sarp esteja vivo. Sirin pergunta do que ele está falando, Bahar diz para ele responder ou por que escreveu para o celular dela dias depois de morrer, como ele fez. Sirin conta que ela mesma mandou as mensagens dele, já estavam prontas e ela pensou em fazer isso porque estava deprimida e queria lembrar quando ele mandou as mensagens. Sirin diz a ele que ela realmente o amava muito. Bahar puxa ainda mais o cabelo da irmã e diz que não está interessado no que aconteceu entre eles. Ela só quer saber se ele está vivo. Sirin sorrindo diz a ela que se ele estivesse vivo ela já deveria saber, pois com certeza Sarp estaria com ela novamente. Bahar joga Sirin no chão e diz que ela está cansada de ouvir suas mentiras enquanto bate nela.
Enver cumprimenta Atice e diz-lhe que deve entregar-lhe alguns documentos, mas só Sirin sabe onde estão. Grita o nome de Sirin que o ouve e grita que está lá fora. Bahar não tem escolha senão soltá-la e levantar-se. Enver abre a porta e pergunta o que os dois estavam fazendo ali. Sirin avisa que ela estava indo em direção à loja e Bahar diz que queria surpreendê-lo com sua visita. Enver pede a Sirin que vá até a loja comprar as coisas que precisa e pede a Bahar que entre na casa. Enver e Bahar estão sentados na sala, enquanto Atice lhes oferece um copo d'água. Atice diz a Bahar que lhe dará o dinheiro das camisas que Arif lhe deu. A porta toca e Sirin entra com as compras. Ela fica na cozinha e senta na sala com todos. Enver pergunta a Bahar quantas camisas eles deveriam fazer. Desta vez ele tentou entrar em contato com Abbas, mas ele não atende. Atice pede que parem de falar de trabalho e tentem descansar, porque com o dinheiro que geraram com as últimas encomendas e com o salário podem viver. Enver avisa que eles ficam com as despesas da casa, dos serviços e até das mensalidades de Sirin. A louca e mal comportada diz ao pai que se quiser pode deixar de frequentar o instituto onde estuda, assim terá mais liberdade financeira e poderá ficar com as filhas Yelis e Seida. Atice pede para Sirin ficar quieto. Enver pergunta a Bahar como estão as crianças. Bahar responde que todos estão bem. Enver diz que sente muita falta deles e que seria uma boa ideia se ela os trouxesse para jantar em casa. Bahar diz que talvez não seja uma boa ideia, mas Enver se levanta, pega o telefone e diz que vai falar com Arif para trazer as crianças e também para Yelis e Seida. Sirin diz ao pai que não pode ser, ele não acha que está exagerando. Enver com raiva pergunta o que ele quer dizer. Atice intervém e diz ao marido que Sirin só diz isso porque está preocupada com a saúde dele e não quer que ele se canse. Enver responde que são seus amigos que o fazem se sentir bem. Ele liga para Arif. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!